Tudo bem, Martinelli? Bom dia, professor. Tudo bem? Você? Tudo bem também. Gostaria de Pro- perguntar. Pois não, Martinelli. Professor, eu até fiz o trabalho aquele lá, Hum, só que o meu notebook ele não liga e eu não consigo enviar. Ele não tá como, ligando. como é? Eu até fiz, só que ele tá salvo aqui no notebook. Meu notebook ele não liga por nada no mundo. Você pagou o salário dele? Não, eu não sei o que aconteceu, professor. Eu só sei que ele não quer ligar, ele não sai da tela inicial. Ele não liga. Ele está em greve, Martinelli. E aí eu não tô conseguindo enviar. Tem que pagar em dia, porque senão ele reclama. Ai, professor. Então, já liguei, mas ele não nada, não funciona. É, E tá salvo aqui, aí eu não consigo enviar. tem que ver se conhece alguém, né? Pode enviar até hoje? Pode. Tá bom. Gostaria de saber da Eduarda, a Érica já me disse. A Giovana também, como é que está a atividade? Eduarda? Giovana? Martinária, por favor, quem que é representante da sala? Professor, de RH é a Valéria e a Lisandra. Tá. Não é porque essa turma de hoje de manhã é só de RH. Ah, tá. Eu vi lá 27 pessoas. Então, você tem contato com esses dois representantes? Tenho sim. Eu vou pedir uma gentileza a você de, Ah, de entrar em contato com eles para que eles passem um comunicado geral para a turma. Eu tenho aqui no meu sistema 27 alunos, né, se eu não estiver errado, sim. só que ninguém me entregou a atividade, né, Hum, e eu já pontuei lá 500 pontos, né, antecipadamente. sim. Então, diga que vocês têm até terça-feira da próxima semana, Tá, tá? Para entregar esse tá. trabalho, porque caso contrário, eu vou ter que tirar aqueles pontos lá, ou na próxima atividade levar em consideração que não me entregaram, Tá bom. tá? Tá Eu, bom. eu vou aguardar até terça-feira. Se não me entregar, eu vou fazer as devidas anotações para que aqueles 500 pontos que já estejam lá, eu faça uma compensação na próxima atividade. Tá. Você me faz essa gentileza? Só me repete o nome dos representantes. Os representantes são a Lisandra e a Valéria. Lisandra e a Valéria, certo? Certo. Essa atividade está postada lá na semana passada. Professor, teve a Valéria falou que não achou. Está lá escrito atividade 18/9. Ah, tá. Porque eu tirei o print. Aí eu fiz assim, entendeu? Daquele fluxograma. O Excel que eu falei que eu ia postar, está lá postado. Ah, tá. Eu só não postei o slide porque o slide está na aula, né? Ah, tá. Então deve ser o slide. Tá. Então, eu espero que não somente você, mas a Giovana, a Érica, a Eduarda, esteja me ouvindo, né? E que também fique com esse recado também para passar para os demais colegas, tá bom? Sim, Tá bom. professor, pode deixar. Por favor, Érica, me ajuda também, ajuda a Martinária nessa também, porque eu não posso simplesmente ter os 500 pontos lá sem entrega de material. Então, eu vou passar um comunicado para a coordenadora Heloísa, informando que os alunos não me entregaram a atividade proposta, então que eu vou suprimir os 500 pontos na próxima atividade que eu passar para vocês.
Beleza, vou deixar aqui no grupo. Tá? E qualquer dúvida, tem meu e-mail, é só entrar em contato. O que eu não posso é ter o aluno quieto, né, sem fazer e com pontuação lá. Eu não acho justo. E nenhum aluno desta sala, né, me entregou a atividade. Mas fica o recado, agradeço, viu, Martinari e Érica, né, a Eduarda, a Giovana não quis responder, eu acredito que esteve já com problema de áudio, mas vai ficar gravado essas informações para que um dia vocês saibam que foi avisado. Então, até terça-feira, dia 30, eu aguardo esses trabalhos no meu e-mail corporativo. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, vamos lá. Ok. A aula de hoje, nós vamos fazer uma breve recapitulação, né, sobre a aula passada, que foi inclusive a aula que eu ofereci a atividade para vocês, que falava sobre ética da auditoria e consultoria de RH, né? Então, nós comentamos que em qualquer atividade, não somente em auditoria, não somente em consultoria, não se deve fugir, né, do princípio ético que nos cerca. Nós aprendemos desde o início das nossas vidas aquilo que é bom, entendemos aquilo que não é bom, mas o mais importante de tudo isso é saber que qualquer atividade que seja feita, essa atividade tem um princípio que é sempre contribuir para a sociedade. Então, qualquer atividade que se realize, né, o princípio básico da ética é você sempre buscar essa contribuição, seja para o próximo, ou seja para si próprio, né, para que essa atividade ela alcance os objetivos que se propõe a alcançar. Então, falamos numa série de princípios éticos, né, de retidão, de buscar sempre melhorar aquilo que faz, ter a habilidade necessária para que se desempenhe essa atividade tão importante chamada auditoria e também consultoria, a experiência que esse profissional precisa ter, né, para que ele entenda a área de recursos humanos como um todo. E nós conversamos a respeito sobre isso, que o RH ele é um núcleo formado por vários subsistemas, que inicia lá em cargos e salários, desde o início, antes de termos um empregado trabalhando na empresa, até a Justiça do Trabalho, que é quando existe aí o desligamento e não vamos ver mais esse funcionário trabalhando. Então, são 11 subsistemas que, para um trabalho de consultoria, né, é necessário uma visão muito ampla, abrangente, né, de conhecimento desses 11 subsistemas ou aqueles que vão interagir no momento em que este consultor ele estiver realizando a sua atividade. Não necessariamente um trabalho de consultoria precisa abranger esses 11 subsistemas, mas é importante que, quando necessário, né, haver esse entendimento e esse conhecimento. Então, a auditoria, por ser uma atividade de curtíssimo prazo, porque ela vai buscar evidências, vai investigar possíveis focos de ruídos numa atividade, a auditoria ela precisa realmente de um profissional ou de uma profissional que realmente conheça profundamente aquela atividade, aquela rotina, aquela prática ou política, para poder fazer comparações.
Então, entenda, o auditor e o consultor, ele não avalia apenas aquilo que ele vê. Ele faz comparação com aquilo que deveria ser feito. Dentro de critérios legais, e para isso é necessário que se conheça muito bem a legislação trabalhista, previdenciária e tributária, quando se fala de pessoas, tá? E que tenha realmente, né, um entendimento de aonde inicia o processo e aonde finaliza, porque se existem normas e procedimentos, se existe legislação para ser cumprida, o auditor vai buscar fazer esta comparação, esse alinhamento entre aquilo que está sendo feito, o resultado alcançado, e apontar as possíveis inconsistências, ou chamadas não conformidades. Então, para isso, precisa de profissional íntegro, um profissional imparcial, que não se envolva sentimentalmente com a empresa, mas o princípio, né, o requisito básico é conhecimento. Tá? Sem conhecimento não se audita, sem conhecimento não se presta consultoria. Tá? Falamos aqui vamos lá, da atividade. Quero reforçar a vocês a obrigação, a obrigatoriedade, eu não vou relevar, por isso que eu quero mandar um comunicado, já pedi para a Martinária, para a Érica, para avisar os representantes, para dar um comunicado de que tem uma atividade lá na aula 4, está escrito atividade 18/9, que se não entregar dia 30, eu vou ter que tomar as devidas providências com relação às outras atividades que virão pela frente. Então, essa é a atividade, mais uma vez, para aqueles que não sabiam, né, e que não entregaram, né, está aí a atividade para vocês realizarem uma auditoria no processo de folha de pagamento e propor soluções de melhoria, por tudo o que nós já comentamos a respeito do RH. E eu passei, é este Excel que está lá postado, então quero frisar isso bem, para depois ninguém falar que não sabia. Tá? Então, vocês têm a responsabilidade e obrigatoriedade de me entregar essa atividade até terça-feira. E a coordenadora será avisada disso logo depois que terminarmos a aula de hoje. Então, essa é a atividade. Vou explicar mais uma vez, tá, que o processo de auditoria, ele busca evidências de não conformidade no processo que ele vai avaliar, que ele vai analisar. Então, eu pedi para que vocês, mesmo com conhecimento inicial, mesmo não tendo profundidade de conhecimento, mas que vocês lessem e que procurassem nesse fluxograma possíveis focos de ruído e que vocês pudessem sugerir melhorias. Tá? Então, a pesquisa ela é importante, buscar outras fontes de consulta. Então, eu espero que a sugestão esteja dentro daquilo que nós conversamos desde a primeira aula. Sem achismos, sem ao acaso, com base apenas naquilo que vocês aprenderam até hoje na área de recursos humanos. Então, eu vou avaliar por esse conhecimento. Alguma dúvida está aqui, pessoal, antes de entrarmos no tema da aula de hoje? Não, professora, já enviei lá no grupo, tá? Desculpa, Érica, eu não entendi. Eu já enviei lá no grupo. Ah, muito bom. Obrigado, viu, Érica? Eduardo, entendeu? Ah, pois não, Giovana? O que eu for
falar, eu coloco nessa planilha mesmo ou eu faço tipo um Word separado? Eu não preciso da planilha novamente, só me mande um Word dizendo no processo tal, aí você coloca o tópico que você Uhum, acredita que tem algum problema, e aí você me manda a solução desse problema. tá bom. Ou se Obrigada. quiser escrever no Excel e me enviar em Excel, não tem problema nenhum também. Tá bom, professor. Obrigada. Tá? Desculpa, só reproduzir o tópico que você entende que não esteja bom, né? E dizer o que você entende, não o que você acha, né? Porque eu não quero eu acho que, né? Eu acredito que com base naquilo que vocês já estudaram. Tudo bem, Giovana? Sim, professor. Obrigada. Nada. Eduardo, alguma dúvida? Gabriela? Mirela? Nicole? Então tá bom. Como vai ficar gravado os nomes que eu chamei, não vai dar para falar para depois que não ouviram. Vamos em frente agora. Bom, vamos lá. O tema da aula de hoje é o início da unidade 2, seção 2.1, que fala sobre os agentes de auditoria de RH, a periodicidade e fatores de influência no processo de auditoria. Então, vamos trabalhar agora, né, com um conceito um pouco mais abrangente. Já disse que a auditoria, ela se dá diretamente num foco de inconsistência, de que esse foco de inconsistência, se for da área de RH, obviamente estará impactando em pessoas. Terceiro ponto, essas evidências, se constatadas, precisam ser comparadas com legislação e normas que existem, seja dentro ou fora da empresa, justamente para se saber se está havendo algum prejuízo na realização daquela atividade. Então, eu vou me deter bastante na avaliação de primeiro bimestre de vocês nessas partes. Tá? Eu quero que vocês passem a pensar de forma mais crítica as coisas. Porque falar em normas e procedimentos, falar em auditoria e consultoria de RH, requer de vocês um pouco mais do que simplesmente saber que o RH, a base do RH é folha de pagamento ou departamento de pessoal. Então, a auditoria na área de RH, que quando vocês, né, já que escolheram esse curso, né, e que se pretendem desenvolver carreira nesse curso, dependendo da empresa que vocês vierem trabalhar, haverá auditoria, né, constante. E a auditoria, ela aponta erros, erros de procedimento, erros humanos de falta de conhecimento, tá? Erros que possam causar prejuízo para a empresa, e tudo isso vai ser apontado. Então, a auditoria na área de RH, ela visa garantir, e essa palavra ela é fundamental, análise apurada das políticas e práticas da empresa, porém, como é recursos humanos, com foco nas pessoas, procurando avaliar, né, o processo como um todo, aonde começa, aonde termina. Nós vamos falar bastante de KPIs na avaliação do primeiro bimestre, dos indicadores de desempenho. Então, se vocês tiverem dúvidas, voltem para as aulas iniciais, assistam novamente, porque nós falamos de indicadores de desempenho.
Então, essa análise apurada das políticas e práticas sugere, né, que haja uma avaliação, uma análise e uma avaliação do funcionamento desse processo. Então, eu me permito voltar aqui 2 slides, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um processo, é uma atividade só, dentro da área de recursos humanos, que é a confecção da folha de pagamento. Eu tenho fluxograma de recrutamento, eu tenho fluxograma de seleção, eu tenho fluxograma de contratação, de admissão, ou seja, todas as atividades realizadas prevê isso aqui, um fluxograma. E é em cima desse fluxograma que o auditor vai se basear para poder fazer a sua análise e avaliação. E principalmente sugerindo melhorias daquele processo. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu estou olhando um fluxograma de folha de pagamento, mas eu preciso, para analisar, eu preciso comparar, né? Quais são as normas e procedimentos trabalhistas que interferem nessa folha de pagamento? Alguém pode me dar uma ideia? Quais normas e procedimentos um auditor, por exemplo, iria usar de comparação para poder analisar a folha de pagamento? Alguém pode chutar, pelo menos? Professor. Pois não, Érica. Tá. Pode chutar. É melhor chutar do que ficar calada, Érica. Olhar se está sendo pago as horas certinhas do funcionário, né? Se tem aquele complemento lá de hora extra ou não, é uma das coisas, né? Então, você está totalmente quase correta, vamos dizer assim. Eu vou tentar te ajudar, mas aonde que o auditor iria ver, né, pegar nas mãos o documento para saber se a empresa está pagando a hora certa? Porque eu vou te dar mais indicativos. Social? Não é, desculpa, repete. No E-Social seria? Não, pensa comigo. Existem empresas que pagam hora extra 50%, quando o dia é da semana, tem empresas que pagam a 80% quando você vai lá trabalhar num sábado, que é compensado. Tem empresas que pagam a 100%, 150% quando a hora extra é feita aos domingos. Tudo isso você sabe, correto? Sim. Agora, da onde se extrai essas informações? Do contrato de trabalho? Não, Érica, da convenção coletiva de trabalho. Ah, é verdade. Lembra que nós comentamos que a base para qualquer atividade na administração de pessoal não é somente, mas também os acordos e convenções coletivas da categoria. Verdade, professor. Entendeu? Então, eu preciso ter uma base de comparação para poder, de fato, ter condições de dizer não está correto. Que aí o gestor vai falar assim, tá, mas com base em que não está correto? Com base na cláusula número 5 da convenção coletiva, que diz que precisa fazer isso, isso, isso. Entendeu? Sim. Então, é desta forma que o trabalho, eu não estou dizendo só de auditoria não, Érica, sabe? E nem de consultoria, qualquer uma. Né? A atividade que você hoje trabalha, desculpa perguntar. Trabalha. Então, não precisa me dizer o que você faz nem onde faz, mas pensa comigo. Tudo o que você faz não tem uma razão para ser feito? Sim.
Então, de alguma forma, né, se não estiver escrito, né, existe um processo que você precisa cumprir. Então, muitas vezes, quando não se atinge determinados resultados, ou que exista algum indício de algum problema, a auditoria vem para justamente analisar. Entendeu? Entendi, professor. Coloquei aqui 50 pontos para você pela sua participação, tá bom? Ah, obrigada. Obrigado, El, por participar. Deixa eu colocar aqui. Já está anotado. Então, normas e procedimentos trabalhistas, né? Como eu disse para a Érica, não é somente acordo ou convenção, mas eu tenho a CLT. Nós temos outras, você disse e-social, Érica, mas pensa comigo, o e-social, ele é um sistema, correto? Sim. É um sistema que quem administra é a Receita Federal. Olha só que interessante onde nós vamos chegar. Então, o que a Receita Federal faz com as empresas? Ela não faz uma fiscalização? Sim. E o que significa uma fiscalização, Érica? É, rece, perdão, é instruir, orientar as empresas que elas precisam fazer A, B, C e D. Mas da onde eles tiram esse A, B, C e D? É da legislação, entendeu? Sim. Então, o e-social, ele cobra das empresas, né, informações de acordo com a legislação e de acordo com protocolos. E que se a empresa não entrega aquilo que a Receita Federal espera, e não a Receita Federal só, mas que a legislação exige, o que acontece? Eles criticam, eles informam que não está correto, eles avisam para corrigir, que caso contrário, haverá o que, Érica? Uma multa? Então, Vamos substituir multa por penalidades. isso. É porque a gente não, a Receita Federal ela não faz isso assim de cara, viu, Érica? A Receita Federal, quando ela percebe alguma coisa que não esteja de acordo com a legislação, ela te notifica. Tudo Dá bem? um prazo. Te dá um prazo para regularização. Caso este prazo não seja cumprido, o que a Receita Federal faz? Penaliza. Entendeu? Sim. Eu não vou penalizar, mas a ideia é a mesma. Já avisei, até terça-feira da semana que vem, eu preciso da atividade no meu e-mail. Se passar de terça-feira, aí eu vou tomar as devidas providências com relação aos 500 pontos que eu já lancei. Se não entregar, não tenho por que estar os 500 pontos lá. Entendeu? Sim. Então, isso são normas e procedimentos trabalhistas. Alguém tem dúvida da sala? Não, professor. Obrigado, Martinelli. Nada. Folha de pagamento. Então, a folha de pagamento ela precisa ser gerada num determinado prazo, seguindo alguns procedimentos, alguns prazos, para que realmente a realização da folha de pagamento ela seja eficaz. Então, existe um fluxograma, como exemplo bem simples que eu passei para vocês. Esse é o exemplo mais simples que eu pude encontrar.
para vocês entenderem que deve haver uma comparação. Políticas de benefícios. Então, se as políticas de benefícios estão sendo, de fato, cumpridas pela organização. Quer falar, Martina? Professor, é que eu apertei aqui sem querer e aí eu mudei o slide. Qual slide que tá? Oi? Está no segundo slide. É porque eu apertei aqui sem querer e aí mudou. Aliás, está no primeiro slide, depois do 2.1 que eu mostrei lá, que é o tema. Ah, tá. Tá bom, é porque tinha saído aqui sem querer. Tira essa mão daí, hein? Tá, tá bom. Foi sem querer, professor. Eu sei, tô brincando. Políticas de benefícios. Então, não é simplesmente a empresa adquirir um plano de assistência médica sem antes criar um procedimento. Como é que vai ser isso na empresa? Vamos oferecer, esse plano de assistência médica vai ser cobrado, então, normalmente, escreve-se um procedimento para isso. Talvez vocês nunca tenham visto, mas existe, um procedimento para que realmente se cumpra aquilo que está sendo determinado na norma. Então, o auditor precisa conhecer, precisa ler a convenção coletiva naquilo que é necessário para se fazer uma análise, é necessário que ele conheça fluxograma de folha de pagamento, é necessário que ele saiba ler e interpretar uma política de benefícios, por exemplo, políticas de cargos e salários, né? Érica, vocês estão em qual semestre mesmo? No terceiro. Terceiro, né? Tiveram já alguma coisa sobre cargos e salários? Não. Não? Né? Precisa. O senhor tá falando, o senhor falou um pouco na outra aula de legislação trabalhista, uma coisa assim. Isso, mas não era a disciplina específica para isso, né? Infelizmente. Mas, enfim, política de cargos e salários, como é que se constrói um salário, um cargo? Aquele cargo está atualizado, a descrição de cargos está atualizada, né? Nós vimos lá os indicadores de desempenho, nós vimos alguns como, por exemplo, taxa de fechamento de vagas, né? Taxa de vacância, tudo isso que eu espero que vocês tenham feito as suas anotações, ou se não, revejam a aula para não ter dificuldade na avaliação. Então, cargos e salários, quanto mais demorado for para se recrutar, para se selecionar, né, pode, eu não estou dizendo que acontece sempre, pode ser que o problema esteja, né, na construção do cargo. Então, a auditoria vai avaliar tudo isso. Né? Então, precisa ter conhecimento sobre descrição e especificação de cargos, além de entender sobre salários. Quer dizer, por que que numa empresa o assistente administrativo da área comercial ganha 1.500 e o assistente administrativo da área comercial de outra empresa ganha 1.400? Por que que tem essa diferença? Então, entender como é que funciona isso, né? Sobre pesquisa de salário, sobre estatísticas de salário, como é que eu construo um salário, né? Por que que às vezes eu vejo salários picadinhos, né? Tudo isso tem razão de ser, enfim, políticas de cargos e salários e, principalmente, depois do E-Social, como a Érica disse, a questão da saúde e segurança do trabalho. Então, aquisições de EPIs, certificados de autenticidade de EPIs, se está sendo entregue os EPIs corretamente, se há um protocolo de recebimento desses EPIs, enfim,
tudo que possa gerar problemas para a empresa no futuro, né? Não somente no futuro, mas aquilo que está acontecendo, que está causando problema no presente, pode causar mais problemas ainda no futuro, né? Então, os agentes de auditoria são os mais diversos, dependendo de qual subsistema que se vá a analisar e avaliar. Vamos em frente. Para conduzir o trabalho de auditoria, e dependendo do tamanho da empresa, da complexidade das tarefas, do ramo de atividade, tudo depende de uma série de circunstâncias e de variáveis. Mas nós temos 3 perspectivas. Primeira, como eu disse, dependendo da complexidade, dependendo talvez da falta de competência interna das pessoas em poder realizar essa auditoria, contrata-se um auditor externo. Então, quando se contrata alguém externo, da mesma forma, a empresa não vai contratar qualquer pessoa leiga no mercado. Vai contratar alguém que seja da área, que conheça os processos, né? Então, que realmente tenha competência para poder dirigir um trabalho de auditoria. Tá? Então, a primeira perspectiva é de um auditor externo. A segunda perspectiva, né, as equipes de auditoria interna, né, com o apoio do RH. Se auditoria e consultoria é em RH, nada mais justo que a auditoria seja feita por profissional da área de RH. Né? E dependendo do tamanho da empresa e no que se quer avaliar, analisar e avaliar, né, uma equipe de auditoria interna com um auditor externo coordenando as atividades. Normalmente, as tarefas de certificação da ISO, normalmente se compunha uma equipe de auditores internos com supervisão do avaliador externo, para ter certeza de que as normas e procedimentos elas estão sendo seguidas. E no RH não é diferente, porque no RH nós construímos um sistema de informação gerencial. Além de administrarmos dinheiro da empresa com a folha de pagamento, com o vale transporte, com cargos e salários, tudo isso envolve dinheiro da empresa. Então, nós administramos o dinheiro. E a empresa não vai querer gastar um centavo a mais do que é necessário, né, dentro das perspectivas legais, né, que a área exige. Vamos em frente. Então, a auditoria interna também tem um nome em inglês chamado compliance. Compliance é o termo utilizado para se definir a auditoria, né? Então, atividade de avaliação que assessora a administração, né, examinando, né, os sistemas de controle dessa empresa. Então, mais uma vez está escrito aqui, adequação. E quando eu digo que está adequado, eu estou dizendo que está dentro de um padrão de comparação. Tá? Ah, mas essa roupa ficou adequada para o meu uso. Ou seja, eu vesti a roupa, caiu bem, então ela está adequada. Então, tudo que se faz precisa realmente ter uma adequação, para que essa adequação resulte num trabalho eficaz, sem desperdício, nem de tempo, nem de dinheiro. E quais são esses sistemas de controle, né, que a auditoria busca analisar e avaliar?
né? A qualidade do desempenho das áreas. Então, eu posso ter lá um RH só. Quando eu falo áreas, eu estou dizendo dos subsistemas da área de recursos humanos. Tá? Se recrutamento está atingindo seus resultados, a seleção, né? E os demais subsistemas, principalmente a administração de pessoal, que é o coração financeiro da área de RH. Então, é lá que se administra, né, a maior parte do dinheiro disponibilizado para o pagamento de funcionários. Os objetivos, né, então, alinhar aquilo que se faz com os objetivos que se esperam alcançar, sempre com base, né, debaixo do braço, com as políticas da empresa. Então vejam o quanto é importante a leitura, veja quanto é importante saber interpretar a legislação, né, para que justamente não se tenha problemas, né, quando se apontar, né, uma não conformidade, um erro, né, sem ter base nenhuma para poder argumentar sobre aquele erro. Tá? Então, isso é importante que vocês saibam. Segundo, aliás, continuando com a auditoria interna, né, por que ela é importante? Porque ela vai simplesmente tirar uma fotografia daquilo que a empresa, enquanto recursos humanos, ela está desempenhando. Muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que fazemos e nos tornamos mecânicos. Fazer sempre a mesma coisa. E isso normalmente traz uma queda de produtividade, traz uma falta de interesse em inovação. Então, quando há, né, perda de produtividade, automaticamente eu estou causando um prejuízo para a empresa. Então, a auditoria vai fotografar, né, de forma documental como é que está o desempenho naquele momento, apontando problemas mais sérios que podem gerar um prejuízo maior, que são os pontos críticos, né? Não seria crítico se não fosse urgente, né? E sugerir as soluções de curto prazo para se estancar qualquer tipo de prejuízo financeiro para a empresa. Além disso, né, demonstra por meio de documentos, por meio de gráficos, os desvios organizacionais existentes no processo, tá, decisório e no planejamento. Então, pode ser desvio de conduta, pode ser desvio de dinheiro, ou seja, né, a auditoria é um indicador. Né? Se vocês apontarem o dedo aí, ó, esse é o trabalho do auditor. Né? Ele representa o seu dedo indicador, apontando para onde está havendo prejuízo. Né? E, né, apresentando sugestões de melhoria, né, porque é o papel do auditor não somente apontar, mas propor, né, se vão fazer ou não, mas e sempre com base na legislação. O que recomenda essa auditoria interna? Então, não se faria auditoria se não buscasse redução de custo. Você fala, mas eu quero melhorar o meu processo. Perfeito. Tá? A melhoria do processo, ela é uma consequência, mas a causa principal é justamente estancar desperdício, reduzir custo, tá? Eliminando desperdícios, que é o, vamos dizer assim, é o sangramento no machucado, né? Então, o sangue está escorrendo, é a mesma coisa, está escapando dinheiro da empresa. Melhoria da qualidade, aumento de produtividade.
né? Então, aumentando produtividade, aumentando a qualidade, eliminando desperdício, né? Consequência, todas elas consequência da razão principal, que é a redução dos custos. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não, professor, muito claro. Tá tranquilo? Sim. Estão fazendo as anotações? Tô. Então tá bom. Qual é a periodicidade que se tem no processo de auditoria e consultoria, né? Então, está relacionado, né, a característica do que se quer investigar. Se eu vou investigar um possível desvio de conduta ou falta de conhecimento. Então, o que se espera, né, alcançar? Depende do tamanho daquilo que seja mais urgente para a empresa. Então, eu posso ter aí uma auditoria esporádica, né, uma auditoria em que eu faça, vamos lá, a cada 6 meses, né, enfim, pode ser semanal, pode ser mensal ou anual, tá? Qual seria a auditoria feita mensal, por exemplo? A folha de pagamento. Que concordam que há uma conferência dessa folha de pagamento todo mês, antes de se depositar o dinheiro para os colaboradores? Concordam ou não? Sim, professor. Vocês concordam que, por exemplo, eu posso instituir na empresa, né, uma auditoria semanal no controle de frequência? Sim, Para saber se realmente estão marcando o ponto, se está atendendo a legislação. sim. Então, essa é uma forma de vocês entenderem que a auditoria, eu não preciso ter alguém engravatado, alguém com pastinha na mão, se identificando como auditor e realizando as atividades. Nós fazemos o trabalho de auditoria constantemente. Porém, né, para se realizar a auditoria, precisa ter método. Né? Precisa conhecer aquilo que faz, para que realmente se encontre um resultado, né, que se quer alcançar. Então, fazer uma auditoria na folha de pagamento é um dos trabalhos que qualquer um que trabalhe com folha faz. Vai conferir se a farmácia foi toda lançada, vai conferir para ver se todas as horas extras estão lançadas, saber se todos os descontos estão corretos, calcular o INSS, calcular o fundo de garantia, calcular o imposto de renda para saber se está correto, antes de realizar o pagamento. Pois não, Martina? Não, professor, eu vou falar não. É que ficou aberto. É o dedo, né? Professor, é onde eu trabalhava, tinha auditoria, só que a gente fazia auditoria para ver se os produtos estavam faltando. Aí, uma vez por ano, ia lá os auditores, e aí a gente tinha que acompanhar eles para eles estarem verificando se estava tudo certo, os produtos, se não Sim. estava faltando nada. Que é controle de estoque, né? Isso, é. Então, percebe que você acabou de falar, né? Acredito eu que todo santo dia vocês faziam isso, não faziam? A contagem, sim. Então, vocês não preenchiam relatórios? Sim, preenchia. Então, essa auditoria que vem
em um ano é justamente para saber se tudo aquilo que foi feito ou não, né, estava dentro dos padrões. Sim, Entendeu? sim. Por que que grande parte das empresas fazem inventário no final do ano, no começo do ano? Para ver se tá tudo ok, se não tá faltando, né? É um tipo de auditoria, Sim, entendeu? sim, Só que existem níveis e níveis de auditoria. O que vocês faziam não era necessariamente uma auditoria, mas vocês faziam o quê? Uma conferência, não faziam? sim. Vocês, por exemplo, faziam a conferência e comparavam com algumas tabelas, alguns padrões, né? Isso. É. Qual a quantidade desse produto que tem que ter aqui? Então, eu tenho que saber com base em alguma coisa, não com base no que você acha que tem que estar ali, entendeu? Não, já tinha no sistema já, certinho. Então, tudo isso fica mais fácil até para vocês entenderem, né? Eu não preciso ter, né, uma pessoa, como eu disse, né, um engravatado, né, cheio de cara séria. Não, não é isso. Eu só estou Sim, dizendo que na área de RH nós fazemos isso constantemente. Basta que eu tenha a competência necessária, entendeu? sim. Entendi. Então, essa é a ideia. Sim. Ah, perdão, acabei passando. Existem formas de auditoria, né? Nós temos uma auditoria extensa. Então, imagine você fazer uma auditoria na folha de pagamento dos últimos 5 anos. Então, vamos dar um exemplo. A empresa, ela recebe várias reclamações trabalhistas, muitas vezes sobre o mesmo assunto. Então, isso gera, muitas vezes, indícios de que o processo está errado. Já ouviram falar que onde há fumaça, há fogo? Já ouviu? Sim, professor. Então, o que que se faz num caso desse? Eu estou dizendo 5 anos, mas não necessariamente precisa ser feito dessa forma. Mas a reclamação trabalhista está dizendo que nos últimos 3 anos a empresa não tem cumprido com o pagamento do adicional de insalubridade para o funcionário, para o colaborador X, para o ex-colaborador X. Então, isso é um problema. Por que que não está pagando? Alguma coisa existe de concreto para que não houvesse o pagamento. Então, o que que se vai fazer? Né? Nós vamos fazer um trabalho extenso, né? Pegando a folha de pagamento dos últimos 2, 3, quantos anos tiver lá, para verificar se realmente houve algum erro. Tá? Eu posso fazer isso não somente com a folha de pagamento, mas com o pagamento de benefícios, enfim. Então, nós teríamos aí uma auditoria extensa, que levaria muito tempo, porém, observando um pontinho só, que é o adicional de insalubridade. Ah, mas está havendo um problema de não cumprimento das cláusulas 10, 11 e 12 da convenção coletiva. Tá? E isso envolve não somente folha de pagamento, mas como admissão. Então, esta auditoria, ela tem o nome de uma auditoria mais profunda, onde eu vou analisar muito mais elementos do que simplesmente ir lá e conferir se estava pagando ou não adicional de insalubridade. E a tempestiva, né? Então é quando ocorre aqueles fatos que não estão previstos muitas vezes, né? Mas isso eu quero falar com vocês daqui a pouco. Vamos parar aí 10, 15 minutinhos e aí a gente já volta, tá bom? Tomar um café.
Até já.
Vamos lá, pessoal, vamos retornar? Tudo bem, Érica? Sim. Então tá bom. Então, sobre a auditoria, Gabriela e Nicole querem falar alguma coisa? Não, professor. Tá tranquila? Também tô tranquila, professor. Então tá bom. Então, falando de periodicidade, nós vamos lembrar, como eu falei há pouco, sobre folha de pagamento, que é algo mensal. Eu posso ter aí uma análise diária no controle de frequência, mas posso também fazer um trabalho semanal, a cada 2 dias, verificar se os funcionários estão marcando corretamente o ponto, seja ele eletrônico ou mecânico, né? Justamente para fazer o quê? Para fazer uma comparação com aquilo que a legislação espera que seja feito, né? Que o controle de frequência não fique sem os devidos apontamentos. Eu posso ter uma auditoria quinzenal, por exemplo, na compra de vale transporte, enfim, né? Todas as práticas de RH, né, elas são suscetíveis a essas auditorias, que podem ser auditorias, o que nós chamamos de semiprofissional, né, que é simplesmente ir apenas uma conferência, como a gente pode ter uma auditoria profissional que vai mais além do que simplesmente, né, uma conferência, tá? E a forma, como eu falei, ela pode ser extensa, profunda ou tempestiva. Então, vamos lá. A auditoria é extensa, né? Então, abrange todas as unidades operacionais. Então, se o problema está lá instalado na entrevista de desligamento, onde se observa uma conduta, exemplo, né? Uma conduta não tão profissional do gestor, de incompatibilidade, de turnover muito alto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar lá desde cargos e salários, desde a construção dessa descrição de cargos, e passar pelo processo como um todo e descobrir se há ou não algum problema no percurso. Então, essa extensa pode ser geral, ela pode ser parcial. Não, o problema pode estar instalado lá no momento da seleção. Não estão fazendo ou não está atingindo aquilo que se espera, né, no processo de seleção. Então, vamos lá pontualmente, né, lá na prática de seleção, e vamos verificar o processo, como é que começa, aonde termina. Então, se vocês pensarem em vocês, terão a exata noção de que hoje vocês sabem o que vocês vão fazer quando chegar na empresa. Né? Alguns anotam, outros não, mas eu sei, eu vou chegar na empresa, né? Além de ligar o meu computador e tudo mais, eu vou ter que ligar para os clientes. Então, isso não é acaso, isso não é você que somente decide, isso é um fluxo de trabalho que foi pensado bem antes, até bem antes de você entrar na empresa. Então, esse fluxo de atividade, né, tem muitas vezes que é desviado da sua função principal. Às vezes nós vamos adquirindo certas atividades complementares e vamos assumindo, e isso não foi atualizado lá na descrição de cargos, por exemplo. E isso é um problema, tá? Ou podemos ter uma auditoria interna, um compliance interno, por amostragem, né?
Então, após a análise do controle interno, identificam-se áreas de risco. Tá? Então, vamos pegar lá o controle de frequência do mês de agosto, para saber o que está acontecendo, por que tanta hora extra que foi paga no mês de agosto. Então, eu faço um trabalho por amostragem, tá? Não necessariamente nem geral, nem parcial. Dúvidas na extensa? Érica, Gabriela, Nicole? Não. Não. Vocês entenderam que vocês fazem isso, só não profissionalmente? Sim. Por quê? Porque vocês têm a responsabilidade do cargo sobre as suas costas e você sabe que você vai ser cobrada por isso. Então, eu preciso caminhar nessa linha reta, atendendo às normas e procedimentos. Né? Então, é dessa forma que se faz que se tem um início de um processo chamado auditoria. Então, eu posso ter uma profunda, né, auditoria interna profunda, como está escrito aqui, ó, exame minucioso dos documentos, origem, autenticidade, registros e informações finais geradas pelo sistema. Então, há necessidade de se fazer uma verificação, e eu diria, né, periódica, né, que é o que eles chamam aqui de exame minucioso dos documentos. Um exemplo disso é o processo admissional. O processo admissional está contemplando todos os documentos necessários para uma admissão? Muitas vezes pode acontecer de não. Então, a necessidade que se faça uma auditoria profunda e integral para saber se aquilo que aconteceu naquele momento já não vem acontecendo há muito tempo. Então, eu faço um rastreamento de frente para trás para saber se existe algum outro problema. E por revisão analítica, né, as auditorias mais curtas e criteriosas, para se obter mais certeza quanto à fidelidade das informações. Né? Então, uma revisão analítica, eu não pegaria a folha de pagamento como um todo, eu pegaria apenas o relatório final da folha. Né, que para quem conhece folha de pagamento, para quem já teve acesso aos relatórios de folha de pagamento, é muito simples de você detectar qualquer tipo de problema, né, a partir do momento que você começa a analisar o relatório geral da folha, né, que é o resumo, chamado resumo da folha. Então, isso é uma revisão analítica, né, em relação à auditoria. E a tempestiva, né? Ela pode ser permanente, né? Oferece vantagens, especialmente quanto à redução de custos e tempo. Né? Então, saber se o controle de estoque dos EPIs está correto, né? Fazer uma análise permanente dos prontuários médicos de todos os colaboradores, saber se os prazos de validade eles estão sendo cumpridos. Então isso precisa ser permanente, eu não posso deixar passar isso, porque senão a clínica lá que eu contratei pode pisar na bola. E se ela pisar na bola, serão eles os penalizados? Não, será a empresa onde eu trabalho. E pode ser eventual, né? Algo que não esteja previsto, mas que tenha acontecido. Então, é necessário que se faça aí uma busca, né, uma avaliação para ver se todas as informações elas estão devidamente sendo, né, cumpridas. Tá? Esse tema da aula de hoje é um tema mais curto, tá? Porque o próximo vai ser coleta de fontes de informação para auditoria de recursos humanos.
Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida com relação a esse conteúdo. Professor, Pois não. uma dúvida referente à atividade, posso? Claro, vou até voltar lá, se você me permite. Bora lá. Tá vendo aí? Sim, eu estava vendo aqui o que o senhor mandou e eu não consegui interpretar, mas o fluxograma, o senhor consegue dar uma explicação básica para eu poder Com- assimilar melhor? Você quer com certeza ou sem certeza? Claro que Com é com certeza. certeza. Então, olha só, Érica, esse fluxograma, vou explicar novamente, não tem problema nenhum, tá? Posso explicar quantas vezes vocês quiserem. Só não pode dizer que eu nunca falei, que não sabia, isso eu não concordo, mas tudo bem. Eu propus a vocês uma análise bem superficial de um fluxograma de folha de pagamento, tá? Sim. Que acontece numa uma empresa que eu auditei, eu era consultor, não sou mais, tá? Peguei esse exemplo bem simplesinho. Então, normalmente um fluxograma, ele precisa ser escrito para depois ser representado de forma ordenada, que é o chamado fluxograma. Isso aqui é um trabalho de métodos e processos, tá, Arika? Então, tudo que você ver escrito, ele vai estar constando em alguma figura embaixo. E como eu perguntei para vocês, né, e a maioria diz que não, se vocês conheciam o fluxograma, como preencher um fluxograma? Vocês não tiveram gestão de projetos? Nós tivemos, foi totalmente IAD, né? Hum? Sim, nós tivemos. Ah, não, eu não entendi que você falou depois. Tivemos a disciplina em IAD. Ah, em EAD, perfeito. Então, em tese, em gestão de projetos, haveria essa condição de vocês terem acesso a essa informação, entendeu? Que é fluxogramar processo. Mas, enfim, não tem problema. Então, você olhar lá, ó, incluir, você vai ver que todos os inícios de frase começam com verbo. Percebeu? Sim. Por quê? Porque verbo? Porque é uma ação. E uma ação humana. Né? Então, alguém vai incluir variáveis no demonstrativo. Então, veja, o fluxograma, ele pode ser assim durante 50 anos. E pode entrar a Érica, pode entrar sei lá quem, depois de 200 anos volta a Érica de novo. Então, é mais ou menos assim. Érica, imprimir variáveis de demonstrativo. Érica, imprimir relatório da folha. Entendeu? Sim. Então, sempre antes do verbo viria alguém para fazer. Esse é o primeiro ponto. Então, o que eu pedi para vocês são colunas aqui, são 3 colunas. Então, incluir variável no demonstrativo, né? Demonstrativo de pagamento. Imprimir relatório da folha. Né? Então, depois que fez todas as inclusões de variáveis do demonstrativo no sistema, tá vendo a folha de pagamento sistema lá em cima? Sim. Então, depois de incluir tudo que precisa ser incluído no sistema, imprime o relatório da folha. Depois que imprimiu, confere a folha com demonstrativo, com olerite, para ver se bateu. Enviar a folha para a contabilidade, conferir. Depois de conferido, imprimir os olerites e colocar data. Então, a Érica vai imprimir o olerite e colocar a data do pagamento lá. Tudo bem?
Sim, professor. O que eu queria entender é que o senhor passou esse passo a passo. Aí a gente tem que olhar e analisar se está correto e se não está correto, o que está faltando. É isso? Vou dar um exemplo, tá? Eu pedi para vocês também olharem na internet por que que aqui é um retângulo quadrado, por que que aqui tem uma figura meia cortada, por que que aqui tem um losango, tá? Vocês precisam saber disso. O que que significa isso? Isso faz parte da profissão de vocês, saber o que é um fluxograma. Vocês vão construir fluxograma na carreira de vocês. Então, se não fizeram, né, fiquem lá pelo menos uns 10 minutos e aprendam isso. Lá na internet é muito simples para vocês entenderem como é que funciona. Então, vamos aqui nessa primeira coluna, né, vamos agora embaixo nas figuras. Essa figura aqui parece como é que chama? Uma pílula. Tá vendo? Sim. Essa pílula, que é essa figura geométrica, no fluxograma, ela serve tanto para início quanto para fim do processo. Vocês vão ver que lá embaixo tem um fim, que é uma pílula também, essa figura aí. Tá vendo? Sim. Aí, ó, o que estava escrito lá em cima está aqui embaixo, ó, incluir variáveis do demonstrativo. Aí tem uma setinha que indica o caminho, imprimir relatório da folha de pagamento. Aí tem outra, conferir a folha de pagamento com demonstrativo. Aí você poderia, sei lá, estou dando um exemplo. Você poderia falar, pô, mas por que eu imprimo para depois conferir? Eu não poderia conferir antes de imprimir, você entendeu? É isso que eu estava pensando. É isso que a gente tem que ver, Esse, analisar, né? isso Qual o é, processo está isso é um faltando entre exemplo. eles. Não necessariamente o que está faltando, mas, por exemplo, o que está sobrando e que poderia reduzir tempo. E custo também, né? Porque se tiver errado, vai imprimir. Sim, quer dizer, quanto mais ágil for o processo, melhor e mais barato se torna para quem executa. Então, eu te dei um Entendi. exemplo. Aí, o que você Era fala? isso que eu queria saber. O que você faria para mim? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lá, e vou falar para o professor, né? Primeiro tópico, substituir o 3 pelo 2. Por quê? Não há necessidade de conferir depois de imprimir. Porque você concorda que eu vou imprimir o relatório, depois conferir. Se tiver errado, eu vou rasgar esse papel e jogar fora? Gastou folha à toa, né? Então, essa é a visão crítica que eu quero de vocês. E eu não estou exigindo visão de auditor, mas eu gostaria que vocês passassem a questionar as coisas, que esse é o grande papel do auditor. Não, entendi, professor. É isso que eu queria saber mesmo. Obrigado mesmo. Ó, se você olhar na segunda figura, depois da pílula aí do início, você vai ver que é uma figura meio estranha, assim, meio cortada embaixo, não é? Sim. Olha as outras figuras, é todas de impressão, é tudo papel. Entendeu? Sim. Esse losango é uma decisão. Depois que a Érica conferiu a folha de pagamento com o demonstrativo, ela tem que se fazer uma pergunta. Tá ok? Tá tudo certo? Tá vendo que do lado tem um Szinho? Sim. Embaixo tem um não, um N? Sim. Então, se estiver tudo ok, ou seja, sim, o processo continua. Não está ok. Né? A Erika verificou algum problema. O que está escrito ali? Rever e alterar Nossa. os erros.
Então, eu não posso ir para o passo seguinte sem arrumar aquilo que está errado. Entendeu? Sim, obrigado, professor. De nada. É isso que eu espero de vocês, né? Não entendeu? Poxa vida, eu não tenho problema nenhum de explicar de novo. Explico mais uma vez se for necessário, não tem problema nenhum. O que eu espero é que vocês aprendam. Eu pergunto mesmo, professor. Mas é assim, Érica, você é sonho de consumo de nós, professores. Não, e eu não estou usando de demagogia, não. Por quê? Porque é muito, às vezes, mais simples ficar quieto, dizer que não sabia, dizer que não conseguiu, arrumar um monte de justificativa do que perguntar, tirar dúvida e fazer. Para que eu vou, né, perder esse tempo? Então, Na verdade, esta sua iniciativa, ela para nós é a iniciativa que gostaríamos que todos tivessem. Não entendeu? Pergunta. Professor, olha, além de tudo, estou longe de vocês pra caramba. Não vou agarrar, não vou matar, não vou. Você entendeu? Então é isso. Mais alguma dúvida? não, muito obrigada por hoje só. Bom dia. Bom dia. Professor, e esses slides das aulas, o senhor enviou para alguém? Como que a gente faz para ver? Quem é? Eu pedi para você se identificar, você não se identificou. Por favor, qual é o seu nome? Ah, é a Solange. É porque você falou um nome estranho aí. Antes Ah, era é que, é usuário que, desconhecido. Cada vez que eu entro é um nome diferente que eu tô. então, aqui, eu não sei se você consegue ver a sua identificação. Para mim tá SM, Solange Mendonça. Então, aqui para mim tá live dois pontos, CID, FBC, F04, você entendeu? Então, quando o senhor estava perguntando, eu até tentei abrir meu microfone, mas eu não sei se é a minha internet ou é meu celular que está dando piti. Aí eu não Uhum. consegui abrir. Quando eu consegui abrir a tela do microfone, o senhor já estava falando com outra pessoa. Eu falei, deixa quieto. Entendi. Não, mas sem problemas. Tem muitos alunos que têm problema de áudio, eu respeito, não tem problema nenhum. Mas quando puder, participa, né? Mas pode falar, Solange. Então, os slides das aulas, o senhor enviou para alguém ou está em algum lugar da unidade? Então, está na aula gravada lá no portal. Você acessa o portal, está escrito lá aula ao vivo. Uhum. E a data, Aí a tem que data. assistir a... Oi, Mas aí desculpa. tem que assistir a aula. O Sim. conteúdo, tipo, em PDF não tem. Não, porque é bom. Se o representante da sala me encaminhar uma solicitação, não tem problema nenhum mandar os slides. É que os slides é uma forma que eu tenho de que vocês acompanhem a aula, entendeu? Não Uhum. sei se todos os professores utilizam, tem professor que usa vídeo, tem professor que usa outros meios, entendeu? Eu prefiro, né, porque eu faço os slides de acordo com o livro do AVA. Você Tá bom, entendeu? então eu vou dar uma olhadinha no livro porque eu imprimi a apostila, só não Aham. consegui ver ainda. Então, eu pedi a gentileza para a Érica e para a Martinária entrar em contato com as representantes. Então, eu peço também, Martinária e Érica, e você, Solange, se tiver contato também, para que os representantes se identifiquem comigo, né, e solicitem, não tem problema nenhum enviar os slides. Mando com o maior prazer, Tá Tá bom, bom, professor. tá? Tudo bem, Solange? tudo bem. Eu vou excluir aqui meu aplicativo, vou fazer outro nome para ver se aparece com o meu nome. Então, A aula é usuário desconhecido, agora esse nome estranho aí. olha, e é uma identificação aqui horrorosa, né, em comparação ao seu nome. Não, e para mim tá aparecendo SM. E Deixa, na outra deixa, aula estava como usuário desconhecido sei. e a professora perguntou quem era. Eu me identifiquei e um outro aluno falou que
para ele estava aparecendo como SM, Solange Mendonça, só para os Deixa, professores que não aparecem. deixa eu te fazer uma pergunta, agora tecnológica. Quando você está num computador ou celular? Eu estou no celular. Tá. Não sei se tem diferença, mas enfim. Quem tiver com computador, faça. Quem tiver com celular, no seu caso, faça. Você tem em algum lugar aí onde aparece dois bonequinhos? Sabe onde tem a mãozinha? Sabe onde tem a mãozinha? Essa mãozinha eu nunca vi, mas os dois bonequinhos eu tô vendo. Então, clica nele para você ver. Porque quando eu clico nesses dois bonequinhos, aparece todas as pessoas que estão na sala, Sim, do lado parece direito, não tá? tá. E você, como é que tá escrito? Solange Mendonça, participante, e a sigla é SM. Então, eu não sei por quê, Solange, mas para mim aparece esse live, dois pontos. São coisas da tecnologia. Agora, Érica, você conseguiu fazer isso? Sim, para mim também tá SM. E Martinari? Consegui. Também é SM? Não, o meu Solange tá SM para mim aqui. Do lado direito, assim, onde aparece a relação de nomes, Sim, nome completo? tá SM Solange Mendonça. Dona Solange, é só comigo mesmo, viu, que aparece esse negócio aqui. Da mesma forma que apareceu da outra vez, então, como usuário desconhecido. Agora, Então, todos os professores estão assim, usuário desconhecido. Só entendi. hoje, Pensei que era só isso eu. daí, né? Todos os professores. Então, assim, né, eu acho que você deveria dar um salve, sabe? Solange está na área, que a gente já sabe. Tá bom. Eu vou excluir o aplicativo, porque eu baixei o aplicativo no celular, mas eu É, nem consigo acessar pelo aplicativo, eu tenho que entrar pelo Google. entendi. Então faz isso, Solange, mas assim, fala para o Alisandro ou a Valéria entrar em contato comigo, tá? Para também pedir os slides que eu envio sem problemas, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, Érica, Gabriela, tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor, não tenho nenhuma dúvida, não. Então tá bom. Nicole, Não tenho nenhuma dúvida, professor. tranquilo então. Então, por gentileza, até terça-feira da semana que vem, dia 30. Dia 30, peraí. Não é dia 30, Gilson. Cadê? Perdão, Isso mesmo. Não, vou dar uma colher de chá para vocês até dia 30, tá bom? Pode ser? tá Ou não bom, quer? Ou não quer? tá ótimo. Avisem, por favor, até dia 30, tá bom? Tá, professor, obrigada. Bom dia, hein? Bom final de semana. Obrigado, gente. Fica com Deus. Bom final de semana. Um abraço, tá? Tchau. Tchau, bom dia para todo mundo e bom final de semana aí para todo mundo. Tchau, tchau.